Queridos irmãos, é com muita alegria que estamos aqui para pregar a santa palavra do Senhor nosso Deus. Sou muito grato a Deus por Ele ter me chamado, primeiro das trevas para a sua maravilhosa luz. A maior bênção de Deus na minha vida é ter Jesus como meu eterno Salvador. Mas em seguida, o Senhor também me chamou para ser pastor. Então eu sou pastor por vocação de Deus e sirvo a Deus com muita alegria, com muito contentamento no ministério pastoral. Ali à frente da Igreja Batista Cristo Vive, como já bem frisou o pastor James, há pouco mais de 27 anos. Estamos ali servindo ao Senhor com a nossa família, para a glória do nosso Deus. E estamos aqui para servir ao Senhor, desde sexta-noite, com o Seminário Teológico Batista Teresina, polo aqui em Presidente Dutra, com a disciplina de vocação e espiritualidade. Né, pastor James? Passamos muito tempo falando sobre isto nestes dias, aos nossos queridos e amados obreiros, uma turma abençoadíssima, linda, linda mesmo, e muito abençoada. Muito obrigado pelo carinho, pela receptividade. Eu e minha esposa estamos muito felizes por estarmos aqui, poder rever alguns dos irmãos que já conhecemos, pastor James, a sua família, pastor Fábio, meu amigo também, e a sua família, pastor Wellington, e alguns outros irmãos que já há pouco nos conhecemos, mas assim, a alegria é grandiosa poder voltar aqui e estarmos juntos para propagarmos o Evangelho do Senhor. Meus amados, quero, com a direção de Deus, pensar um pouco sobre a mensagem desta noite, com base em Mateus capítulo 25, os versículos de 31 a 46, eu irei ler alguns destes versículos, a princípio os versos de 31 a 34, e em seguida de 41 e 46. É um texto um pouquinho longo, mas vou me basear essencialmente nestes versículos e todavia dando ênfase a este texto já citado, Mateus capítulo 25, de 31 a 46. E a palavra do Senhor nos diz sobre o grande julgamento. No verso 31, o seguinte: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora, verso 41, em seguida o 46, por gentileza, vamos seguir. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Glórias a Deus pela sua santa e poderosa palavra. Amém. Meus amados irmãos, como a palavra de Deus é poderosa, é soberana, é impactante, é tocante e inclusive também confrontadora. A palavra do Senhor nos fala de maneira muito forte e ela chama a nossa atenção quando estamos andando de maneira que não agrada ao Senhor. Ela nos corrige, nos exorta para o nosso bem, como diz a própria palavra, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
Meus irmãos e meus queridos amigos, eu não tenho a menor dúvida da autenticidade, da veracidade, da soberania e do poder da santa palavra do Senhor, que ao longo do meu ministério, da minha existência cristã, eu tenho pregado, que os nossos queridos pastores têm pregado, que os nossos queridos irmãos têm anunciado este evangelho ao longo da sua existência cristã. Esta palavra realmente causa efeitos poderosíssimos, impactadores e transformadores em nossas vidas. E a propósito desse texto sagrado, eu quero pensar com os irmãos e amigos sobre o seguinte tema: as escolhas da vida. Nesta vida, nós fazemos várias escolhas. É um direito de cada ser humano. Haja vista que Deus criou a nós com livre arbítrio e todos nós podemos escolher o que queremos, seja de bom ou de ruim, de certo ou de errado, mas fato é que todo ser humano tem o direito de escolher, de fazer escolhas. Agora, a grande questão, meus amados, é que precisamos ter cuidado que tipo de escolhas estamos fazendo. Se são boas ou se são ruins, se nos levarão a lugares bons, a resoluções abençoadoras, ou se nos levarão a situações ruins, a lugares que jamais gostaríamos de ir, mas que quando escolhemos, acabamos que, às vezes, irreversivelmente, tendo que chegar a determinados destinos, mesmo não querendo chegar lá, em muito acabamos chegando. Por isso que a palavra do Senhor nos diz que devemos fazer boas escolhas, pois estas escolhas irão nortear os nossos destinos. Gosto muito de Deuteronômio, quando diz o Senhor que pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então Deus coloca diante da humanidade, e está patente diante da humanidade, até por conta do pecado, a morte, o caminho da morte, o caminho da perdição, mas o caminho da vida também está diante de todos nós, e Deus diz então, escolhe a vida, para que você viva, porque a partir do momento, amados, que nós decidimos escolher a vida em Cristo, nós passamos a viver em Cristo, para Cristo e por Cristo. Como diz o grande Paulo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e este viver que agora tenho, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor, porque já fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. Você já é um dos que foram comprados com o sangue de Jesus? Pois bem, as escolhas da vida nos levam realmente a destinos, como já disse, sejam eles bons ou sejam eles ruins. Digo mais, as nossas escolhas, meus amados, determinam os nossos destinos. Dependendo do que eu escolher, então eu terei que trilhar determinado caminho, até chegar a determinado destino. E nesse texto sagrado, nós visualizaremos duas grandes situações. Uma é aquela em que o Senhor, nosso Deus, no grande julgamento que fará, no juízo das nações, no juízo final, e depois se seguirá o milênio, quando aqueles que escolheram o Senhor como Salvador, reinarão com Cristo durante os 1000 anos, e aqueles que não escolheram o Senhor como Salvador, então serão destinados ao castigo eterno. São duas situações bastante diferentes. Mateus 25, de 31 a 46, nos traz estas realidades.
E a palavra do Senhor nos diz que Jesus, na sua segunda vinda, se assentará no seu trono de glória para o grande julgamento, conforme o versículo 31 que nós lemos deste texto sagrado. Na sua segunda vinda, quando os justos que já morreram em Cristo serão ressuscitados primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados em um abrir e fechar de olhos, e todos nos encontraremos com o Senhor, e reinaremos com o Senhor no seu período milenar. Jesus virá outra vez aqui, é fato, é bíblico, que estejamos preparados para aquele grande dia. A palavra do Senhor nos diz: o rei e juiz reunirá as nações na sua presença e separará uns dos outros, assim como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Observando aqui, a título de ilustração, se diz que nos campos de Israel as ovelhas e os cabritos viviam juntos, porém as ovelhas tinham um grande valor e os cabritos realmente tinham pouco valor. Para essa conjuntura, usa-se a metáfora do juiz como um pastor, que é o nosso Senhor Jesus. É fato, meus irmãos, que o Senhor colocará as nações diante de si. É fato, é bíblico que o Senhor irá separar os justos dos injustos. O Senhor irá separar realmente as ovelhas dos cabritos. E voltando à frase, as ovelhas tinham grande valor, os cabritos tinham um valor pequeno. As ovelhas significam os remidos do Senhor, os cabritos significam os injustos que rejeitaram a Jesus neste mundo. É importante, meus amados, que frisemos essa expressão do valor das ovelhas do Senhor. Assim como as ovelhas dos campos de Israel tinham muito valor, e os cabritos tinham pouco valor, trazendo para a nossa realidade hoje, e considerando esse dia final, esse grande julgamento que um dia chegará, nós que já recebemos Jesus Cristo em nosso coração como nosso único e suficiente Salvador e Senhor, somos as ovelhas do Senhor na atualidade. Deus constituiu pastores aqui na terra para estarem pastoreando o rebanho do Senhor. Deus então instituiu, chamou e vocacionou e preparou estes obreiros para aqui na terra pastorearem, cuidarem destas ovelhas do Senhor. Aqui estão as santas e abençoadas ovelhas do Senhor. Somos ovelhas de Jesus, graças a Deus por isto. Temos pastores aqui na terra. Aqui estou eu, um pastor, para a glória do Senhor, pastor Fábio, pastor James, pastor Wellington, e tantos outros neste planeta, foram chamados para esse grande mistério, para a mais importante e sublime de todas as vocações, que é cuidar de pessoas. Quando falamos na nossa sala de vocação e espiritualidade, nesses dias, eu dizia para os nossos vocacionados que já estão no pastorado, ainda não oficialmente ordenados ao ministério, um dia serão, em nome de Jesus, já estão estudando para esse fim também. Mas eu falava, meus amados, ser pastor,
significa cuidar de pessoas, cuidar de ovelhas. Ser pastor significa amar pessoas, cuidar de pessoas, para que elas vivam bem, para que elas se sintam amadas pelo pastor, para que elas se sintam pastoreadas por esse pastor que vela por suas almas, que deseja que todas essas ovelhas do Senhor um dia tenham esse encontro maravilhoso com Jesus no julgamento final, e que nos encontremos e nos encontraremos com o Senhor e viveremos para sempre com o nosso supremo pastor. Somos pastores aqui na terra com muita alegria. Como eu tenho dito, o que mais me gratifica nesta terra, em primeiro lugar, é ter Jesus como meu Salvador. Absolutamente convicto sou da minha salvação, e creio que você também da sua. E se você ainda não tem certeza de salvação, receba nesta noite o maior bem que dinheiro não pode comprar, porque Jesus já comprou com o seu sangue a salvação da sua alma para sempre na glória celestial. Meus amados, muito me gratifica ser salvo por Jesus pela sua graça, mas depois disto é ser pastor. Me traz uma alegria grandiosa cuidar de gente salva por Jesus, cuidar de vidas, amar pessoas, independente de quaisquer circunstâncias. Cada um é diferente da outra, mas são todas ovelhas remidas pelo sangue de Jesus, e a gente cuida com amor. Horas e horas que a gente está meio que preocupado, meu Deus, e como é que faço? Me dá a tua direção. Mas a gente continua pastoreando, porque somos pastores para cuidar desse rebanho abençoado que o Senhor comprou com o seu precioso sangue. Mas lembrando que este pastor e os demais, e todos nós, temos o supremo pastor, que é Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz, amou-nos tanto a ponto de dar a sua vida por nós no Calvário. E um dia este supremo pastor virá outra vez aqui, e diz-nos a Bíblia, ele separará estas ovelhas dos cabritos, e ele então colocará estas ovelhas à sua direita. Ressaltando, a ovelha tinha muito valor nos campos de Israel, e eu quero dizer que nós, ovelhas de Jesus, também temos muito valor, não por nós mesmos, mas porque Jesus já nos comprou com seu sangue precioso derramado no Calvário. Daí decorre a nossa dignidade espiritual para a glória do Senhor, o nosso valor. Uma ovelha vale mais do que o mundo inteiro, porque Jesus morreu por esta ovelha, ele morreu por mim, por você, para nos levar para a glória celestial. Ah, meus irmãos, não tem dinheiro que compre uma alma, porque Jesus já comprou com o seu precioso sangue. Tem muito valor. Você sabia disso? Sim, eu creio que sim. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Imaginem, tantas almas, não é? Por esse Brasil e mundo afora, que já são ovelhas do Supremo Pastor. Mas o privilégio também é nosso, por pastoreá-las e por velar por suas almas, para que no dia final elas realmente se encontrem com Jesus e sejam então colocadas do lado direito do Senhor para o reino celestial com o Senhor. Mas os cabritos serão também separados destas ovelhas e colocados à sua esquerda. O juiz porá as ovelhas à sua direita, os cabritos à esquerda, e dará estes destinos que já vamos já mencionar. Mas lembrando, os cabritos nos campos de Israel tinham pouco valor. Irmãos, não estamos aqui para menosprezar jamais aqueles que ainda não têm Jesus como Salvador. Você é importante para Deus, Deus criou você, você está aqui, tantos outros estão por esse mundo afora. Você tem valor, você significa, você é importante para Deus, para esta igreja, para todos nós. Mas você precisa ainda ser comprado ou remido pelo sangue de Jesus. Meu amado ouvinte, em nome de Jesus,
permita que o Senhor te resgate das trevas para a sua luz, mediante o poder do seu sangue. Porque se não tem Jesus como Salvador, não tem como ir para o céu. Infelizmente vai para a condenação eterna. Aí, qual o valor que se tem em ir para o inferno? Qual a vantagem nisso? Nenhuma. Por isso que é preciso receber Jesus como Salvador e tornar-se ovelha do Senhor. O juiz porá à sua direita as ovelhas, mas os cabritos à sua esquerda. Como falei no início, queridos, as nossas escolhas determinarão os nossos destinos. Se escolhermos nesta terra, enquanto vivos e lúcidos somos, receber Jesus como Salvador de nossas almas, então, naquele dia, o Senhor nos colocará à sua direita, para irmos para o seu reino celestial. Mas se rejeitarmos ao Senhor durante toda a nossa vida aqui na terra e morrermos sem Cristo, ou quando Ele voltar, ainda estiverem vivos, mas sem ter recebido Jesus como Salvador, infelizmente, você e os demais no mundo que não receberem Cristo, lamentavelmente, diz a Bíblia, serão colocados do lado esquerdo de Jesus. Por quê? Porque a sua escolha, voluntariamente ou não, determinou o seu destino, de ficar ou do lado direito de Jesus, como ovelha comprada e remida pelo seu sangue, ou ficar do lado esquerdo de Jesus, para ser destinado à condenação eterna. O rei dirá aos que estiverem à sua direita, naquele dia: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança os céus preparados para vós desde a fundação do mundo. Meus amados irmãos, ovelhas do Senhor Jesus, eu e você temos plena convicção, em nome de Jesus, para a glória de Deus, que naquele dia nós ouviremos da boca do nosso Rei Jesus, do nosso Supremo Pastor, do nosso Juiz, do nosso Mestre, essas palavras tão lindas: vinde benditos de meu Pai, e possuir por herança os céus que foram preparados para vós, o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Frase linda que ouviremos da boca do nosso Mestre. Se o Senhor voltar hoje, nós iremos ouvir da boca dele hoje esse: vinde bendito meu Pai, fique à minha direita, possuir por herança o reino preparado para você desde a fundação do mundo. Você já tem essa certeza, minha irmã e meu irmão, como ovelha do Senhor, que se Cristo voltasse agora, você seria colocado do lado direito do Senhor, para receber essa frase, essa palavra tão linda: vinde bendito de meu Pai. Mas o rei também dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Que tristeza, não é? Mas como eu tenho falado, a Bíblia é clara, é contundente, é impactadora, é confrontadora, ela choca a gente no bom sentido, não é, da palavra. Ela chama a atenção da gente, ela chama a nossa atenção para a gente pensar, repensar o nosso destino final. Deus não quer que ninguém se perca, Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por isso que a Igreja de Cristo está aqui em Presidente Dutra, em Teresina, no Brasil, no mundo inteiro, dizendo a todos que há um céu para a morada das ovelhas, dos salvos do Senhor, mas também dizendo, infelizmente, que há um inferno, o lago de fogo para o sofrimento dos perdidos, para sempre na condenação eterna, e que Deus não deseja a perdição de nenhum. Os céus foram feitos para as almas dos homens, e o inferno para o diabo e seus anjos. Mas todos aqueles que não se converterem a Cristo, infelizmente, naquele dia, ficarão do lado esquerdo do Senhor e ouvirão esta tão triste frase: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E no verso 46, o que o Senhor vai dizer mais?
Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Quem são estes? Ou quem serão estes? Os que não receberam Jesus como Salvador. Infelizmente, os ímpios, os injustos, irão para o castigo eterno. Meu Deus, que tristeza! Em nome de Jesus, se você ainda não é ovelha do Senhor, se você ainda não tem Jesus como Salvador, nesta noite entrega a tua vida a Jesus. É fato que não estamos aqui sendo apelativos ou coagindo você a fazer isso, mas que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração, como tem tocado no meu também, para que nessa noite você tenha a alegria, a maior alegria da tua vida, de receber Jesus em teu coração como teu Salvador, e a garantia absoluta de que naquele dia o Senhor te colocará à sua direita e dirá: vinde bendito meu Pai, para os céus preparados para você desde a fundação do mundo. Irão os ímpios para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Vida esta que a gente já começa a viver aqui na terra, como falamos hoje pela manhã, porque conforme diz João 17,3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E isto é vida, vida com Jesus. A gente já vive vida eterna aqui, com Cristo aqui na terra, porque a partir do momento da nossa conversão, nós passamos a conhecer a Deus, a conhecer a Cristo. Já éramos conhecidos por Ele, Deus e o seu Filho, mas nós ainda não o conhecíamos. Muitos não conhecem a Deus, é por isso que vegetam, que sofrem, que não vivem a vida intensamente. Para se viver a vida intensamente, só se vive com Cristo na vida. Não faz sentido a vida sem Cristo. Vida de fato e de verdade é conhecer a Deus, conhecer a Jesus, é ter intimidade com o Pai, é orar a Deus todo dia, o dia todo, tendo o prazer de falar com o Senhor, e tendo o prazer de ouvir a voz do Senhor pela sua palavra. Meus irmãos, eu tenho certeza absoluta de que Deus muito se alegra pelas suas ovelhas, pelos seus filhos que falam com Ele incessantemente. Já imaginou a alegria que está no coração de Deus em ouvir a voz dos seus filhos? Eu sou pai, sou avô, e como eu me alegro extremamente ao ouvir a voz dos meus filhos falando comigo: papai, isso me traz uma alegria, meu Deus, incomparável. Eu fico meditando como é bom ser pai, como é bom ter filhos, como é bom ouvir aquela doce voz dos filhos da gente falando com a gente. Eles falam com a gente porque tem prazer de falar com o pai, com a mãe. Quanta alegria sinto em ouvir as minhas netas e falarem comigo, aquela voz de criança suave, não é? Ao coração, ao ouvido. Como eu me alegro realmente por tudo isso. Como eu me alegro em ouvir a voz da minha esposa falando comigo, porque isso me faz bem, isto é amor. Como eu me alegro ouvir os meus irmãos falando comigo. Coração de pastor, coração de pai, pai é pastor, não é? Irlã Pereira de Azevedo até ousa dizer que pai também é mãe, ou melhor, pastor também é mãe, faz papel de mãe. Pastor tem muitas e muitas funções de cuidar do seu rebanho, e isso é gratificante. Imagina, irmãos amados, se é assim entre nós e conosco, imagina Deus, como Deus se alegra em ouvir a voz dos seus filhos, e como nós nos alegramos em ouvir a voz de Deus. Como eu me alegro em ouvir a voz de pessoas falando comigo e me abençoando. Como nos alegramos em ouvir Deus falando conosco. Isto nos traz alegria grandiosa, ouvir Deus falar conosco pela sua palavra. Então a gente lê a Bíblia, não é só por ler, mas é porque temos o prazer de ouvir a voz do Senhor, de seguir os seus ensinamentos. A gente ora não apenas por orar, mas pelo prazer de falar com o Pai Celestial. Isto é vida. Vida com Jesus, vida eterna, que já vivemos aqui na terra com o Senhor, neste corpo, mas a gente sente, a gente vê, a gente vive nessa intimidade contínua com o Senhor.
E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E esse conhecimento é contínuo. Não é aquela ideia de, não, vou passar um mês conhecendo ao Senhor, depois eu vou parar, depois eu volto. Não é isso que a Bíblia ensina. É conhecimento contínuo, diário, permanente. Mas quando tudo terminar aqui, e quando o Senhor vier na sua segunda vinda, aí nós viveremos para sempre com o Senhor na glória celestial, que a gente chama de vida eterna, e não está errado, não é vida eterna sim, é vida para sempre nos céus, como também é resultado de tudo que nós tivermos vivido com o Senhor aqui na terra. A vida eterna com o Senhor começa aqui. Se você não vive vida eterna com Cristo aqui na terra, como viverá um dia lá na glória celestial? Então o rei fará isto, destinará os perdidos para o castigo eterno, e o nome já está dizendo, eterno, é para sempre, mas os justos para a vida eterna é também para sempre. A vida aqui é passageira, não sabemos se estaremos vivos daqui a mais alguns minutos ou daqui a um minuto, mas sabemos que se morrermos agora, nós iremos para a glória celestial, e viveremos para sempre com o Senhor nos céus. Essa é a nossa garantia na palavra do Senhor. E para encerrar, meus irmãos, me permitam contar um testemunho pessoal, que tem tudo a ver com este texto sagrado e com esta mensagem do Senhor. Considerando Apocalipse, capítulo 20, versos de 11 a 15, veremos também ali o juízo de Deus, o juízo do trono branco. Conforme esse texto, a palavra diz que os mortos sem Cristo também serão ressuscitados e serão julgados, infelizmente condenados, pois morreram sem Cristo. Então morrer sem Cristo é morte mesmo. Serão lançados no lago de fogo, mas os justos irão para a vida eterna. Ali fala do livro da vida, e diz-nos a palavra que aqueles que irão ficar do lado direito de Jesus, no seu juízo final, os seus nomes estão escritos no livro da vida. E se alguém não teve o seu nome, não foi achado o seu nome escrito no livro da vida, este será lançado no lago de fogo com o diabo, seus anjos e todos aqueles que não se converteram a Cristo. Apocalipse nos diz isso. E lá nos evangelhos a palavra também do Senhor nos diz: alegrai-vos não só porque os demônios vos se submetem, mas alegrai-vos muito mais porque os vossos nomes estão escritos, arrolados lá nos céus. O seu nome, ovelha de Jesus, está escrito lá no céu, e um dia o Senhor nos chamará pelo nome. Vinde, bendito de meu Pai, e entraremos no gozo celestial, e moraremos para sempre com o Senhor na eternidade. O livro será aberto, mas quem não estiver lá, será jogado no lago de fogo. Meus queridos, precisamente em 3 de outubro de 1976, eu, ouvindo aqui na PIB de São Domingos, Primeira Igreja Batista de São Domingos, que de certa forma é minha terra, passei uma temporada lá, morei lá, nasci aqui no município de Tuntum, povoadozinho por nome Mato Verde, não é? Eu não conheço Tuntum, mas ainda pretendo, haja vista também porque é a cidade, município de onde eu nasci. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que em 3 de outubro de 1976, ouvindo a palavra do Senhor, aqui na igreja em São Domingos, através do nosso querido pastor Abílio, eu e minha irmã Leonice nos convertemos naquela noite. Ouvi a palavra, o pastor nos convidou a quem desejasse entregar a sua vida a Jesus. Então eu e minha irmã viemos à frente, ele orou por nós, e eu voltei para casa naquela noite, convicto plenamente
de que a partir dali ou de ali eu já era um crente. Eu já tinha certeza de vida eterna em Cristo e eu voltei para casa feliz da vida. Mas antes, porém, morando no interior desse nosso estado do Maranhão, bem distante de São Domingos, eu ainda criança, com 7 anos de idade, em média, 6, 7, 8 anos no máximo, em um dia à tarde, assentado ao chão, ao lado da minha mãe e de uma outra senhora, confesso que não lembro quem era, mas ambas estavam conversando algo, e o que aquelas mulheres estavam conversando era exatamente sobre um texto bíblico da palavra de Deus. A minha mãe não sabia ler e nem escrever o nome nem nada. A outra senhora provavelmente também não. Meus irmãos, eu não sei aonde e como aquelas mulheres ouviram uma porção da Bíblia, não sei. Eu só sei que elas estavam comentando sobre a Bíblia. Disto eu sei. E eu glorifico a Deus, porque naquela linda tarde, lá dentro do mato, como pode-se dizer, onde morávamos, eu estava ouvindo elas falarem da palavra do Senhor. Uma criança apenas. Viu como as crianças atentam para a palavra de Deus também? E assimilam? Eu tinha 6 anos, 7 anos apenas. E meus amados, elas comentavam sobre a palavra do Senhor, e eu quero lhes dizer que o texto que elas estavam comentando era exatamente este, de Mateus capítulo 25, de 31 a 46. Meu Deus, como eu fui tão tocado naquela tarde, pela soberana e impactante palavra de Deus. Meus irmãos, aquelas mulheres não eram crentes, não havia igreja lá, nem pastor, nem missionário, não. Mas Deus quis falar comigo naquela tarde. E quem fala é a palavra do Senhor. Ele usa quem Ele quer, ainda que numa questão circunstancial, que foi o caso. Porque Deus precisava, e Deus queria falar comigo naquele dia. E não tinha nenhum pastor lá, meus irmãos. Não tinha nenhum cristão lá. E agora o que Deus ia fazer para falar com uma criança da palavra dele? Então ele usou aquelas senhoras. Aprove a Deus, pela graça dele, fazer isto comigo. E eu ouvia atentamente o que elas comentavam, exatamente o que eu acabei de pregar aqui. Elas diziam: olha, vai chegar um dia que Jesus vai vir, vai colocar todo mundo à sua frente, à sua presença, vai então chamar os salvos e colocar à sua direita, vai chamar os perdidos e colocar à sua esquerda, vai dizer para os salvos: vinde, bendito meu Pai, para os céus, e então para os perdidos: apartai-vos de mim, malditos, para a condenação eterna. Irmãos, elas comentavam sobre esse texto de uma forma tão clara, que só podia ser Deus, e com certeza era Deus falando ao meu coração, através daquelas mulheres. Eu não tenho a menor dúvida, irmãos. Eu não sabia nada de Bíblia, pastor Fábio. Nada, absolutamente nada de Bíblia. Eu já estava começando a ler, mas eu não tinha um conhecimento sequer de um versículo da Bíblia. Porém, Deus falou comigo pela sua palavra naquela tarde. E eu tive, igreja amada e querido ouvinte, 2 sensações. Uma de medo, porque elas disseram: ele vai colocar os perdidos à sua esquerda e vai mandar para a condenação eterna. Essa foi a sensação de medo que eu tive. E muito medo. Como eu disse, a Bíblia causa impacto, ela confronta, ela realmente toca profundamente. Entende? A Bíblia não faz rodeios. Ele diz: se você se converter, muito bem, se não, infelizmente. Então fiquei com muito medo de ir para o inferno. Eu digo: meu Deus, será que se esse dia for hoje, ou quando chegar esse dia, de que lado eu vou ficar? Será que eu vou ser colocado pelo Senhor do lado esquerdo, para ir para a condenação eterna?
Então eu fiquei muito temeroso naquele instante. Mas a outra sensação foi de alegria, e de muita alegria, porque elas também disseram: mas o Senhor vai chamar os salvos, as ovelhas, e vai colocar à sua direita, e vai chamá-las para os céus. E isto me alegrou grandemente. Diga: ah, Senhor, que bom que tem céu. Eu fiquei muito feliz, uma criança feliz, porque também estava sabendo que há um reino celestial para a minha morada celestial e de todos aqueles que se converterem a Cristo. Então eu tive uma sensação grandiosa de alegria por ouvir esta santa palavra de Deus. Mas eu confesso que fiquei com medo. Naquele momento eu fiquei no meio. Elas encerraram a conversa. Eu não comentei com a minha mãe sobre isso, mas eu fiquei comigo mesmo refletindo. Digo: Senhor, se esse dia for hoje, ou quando esse dia chegar, meu Pai, de que lado eu vou ficar? Do lado direito do Senhor para ir para o céu, ou do lado esquerdo do Senhor para ir para o inferno? E fiquei com muito medo de ir para o inferno, e com muita vontade de ir para o céu. Mas eu fiquei no meio. Eu penso que é o caso de muita gente, não sabe para onde vai, ainda não escolheu o seu destino final. E eu fiquei no meio, sem saber se ia para o céu ou para o inferno. Porém, a Bíblia me falou profundamente. Irmãos, toda a Bíblia me toca porque é a palavra de Deus. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Mas este texto aqui é o que mais me toca, pois foi o que eu ouvi pela primeira vez. Dizem que a primeira impressão é a que fica. Faz um sentido, porque realmente esse texto sagrado tem me tocado, me tocou a primeira vez que eu ouvi, até hoje, cada vez que eu leio, cada vez que eu prego sobre ele, é um texto que me causa uma alegria assim, inexplicável, porque realmente o Senhor me toca muito por esse texto sagrado. Mas finalmente, meus pais vieram para a cidade, eu precisava estudar. Uma tia minha e uma prima, como disse agora há pouco, me convidaram para ir à igreja. E eu fui, onde eu visualizo também a importância de convite para a igreja, não é? De evangelização, de convidar alguém para vir à casa do Senhor. É muito importante, irmãos. Então eu já com 11 anos de idade, 3 de outubro de 76, as minhas parentas disseram: vamos à igreja, a gente é crente. Eu não sabia nem o que era ser crente, mas vamos lá, vamos. E naquela noite eu ouvi a palavra de Deus pela segunda vez. Confesso que não lembro o texto. Confesso. Eu creio que minha irmã lembra, vou até ver com ela depois. Mas isso não importa, talvez não é o mais importante. O mais importante é que Deus também falou comigo a segunda vez pela sua palavra naquela noite, agora através do pastor Abílio. E usando aquelas senhoras, ou melhor, a minha tia e a minha prima, que era jovem, para me trazerem à casa do Senhor. E naquela noite eu ouço a palavra pela segunda vez, me converto ao Evangelho do meu Cristo, volto para casa muito feliz, contente. Sabe, irmãos, a partir daquele momento da minha conversão, eu passei a não ter mais dúvidas de que no dia que o Senhor vier, Ele me colocará à sua direita, porque eu já o recebi há mais de 40 anos em meu coração como o meu Salvador. Então eu voltei para casa, um adolescente de 11 anos, falando comigo mesmo, dizendo: Deus, obrigado, porque agora eu sei que o Senhor vai me levar para o céu. Senhor, eu não tenho mais medo de ir para o inferno, porque agora eu tenho certeza absoluta de que o Senhor, naquele dia, me colocará do seu lado direito e me destinará ao reino celestial. Oh, meus irmãos, é a maior alegria da minha vida, é poder dizer isto para vocês e para tantos que eu tenho andado e falado de Jesus. Eu não tive mais medo de ir para o inferno a partir da minha conversão. Eu tinha muito medo de ir para o inferno. Digo: Senhor, me livra do inferno. Muita gente tem medo de ir para o inferno, porque ainda não tem certeza que vai para o céu. Esse é o problema. A partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, você passa a não ter mais medo de ir para o inferno, porque agora você tem certeza do céu. Mas muitos ainda não escolheram a salvação em Cristo. Faça isso hoje, em nome de Jesus. Eu estava no meio, indeciso. Digo: Senhor, e agora? Quando o Senhor vier, de que lado eu vou ficar? Para onde eu irei? Mas
O Senhor me salvou, meus irmãos, meus amigos. Ele é o meu eterno Salvador. Voltei para casa dizendo: agora eu sou salvo, agora eu tenho vida eterna, agora eu vou para o céu. Não porque seja bom, mas porque o meu Deus é bom, e agora eu sou ovelha dele. E passei a decorar textos da Bíblia, e a evangelizar também os meus parentes. Coisa antes que eu não queria nem saber de Bíblia, eu não tinha a menor proximidade com a Bíblia. Lá tinha uma lá em casa, bem velhinha, que meu pai ganhou de um irmão crente. Mas a partir da minha conversão, pelo Espírito Santo de Deus, eu passei a ler a palavra, a me interessar pela palavra, a gostar da palavra, realmente muito mais ainda, pois eu já tinha ouvido em outros tempos. As escolhas da vida determinam o destino de cada um de nós. De que lado você está? De que lado você quer ficar? Se Jesus voltar agora, você tem certeza que ele irá colocá-lo do lado direito para dizer para você: vinde bendito meu Pai? Ou então você será colocado do lado esquerdo para o Senhor falar: apartai-vos de mim, malditos? Não, não queira isso, eu sei que você não quer. Faça como todos nós já fizemos. Deixa Deus te tocar, deixa Deus falar com você pela sua palavra, e dá a certeza da morada celestial para sempre no céu da sua alma.